Esse é o nosso último vídeo de exercícios direito administrativo, questão de número 261. Julgue a afirmação a seguir. No processo administrativo, a administração pode determinar espontaneamente a produção de provas, certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Está certo. É o princípio da oficialidade ou impulsão de ofício no processo administrativo. A administração ela pode sim determinar espontaneamente a produção de provas, diferente daquilo que acontece no processo judicial. Questão de número 262. Segundo a Lei de Processo Administrativo, somente poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Está no artigo 38, parágrafo 2º da Lei de Processos Administrativos. Qual prova pode ser recusada? A prova ilícita, a prova que for impertinente, aquela que desnecessária, que tem por objetivo protelar, atrasar, para que haja uma prescrição. Então, se existem provas pedidas por alguma parte que tem o objetivo simplesmente de atrasar o processo, ela poderá ser recusada, ok? Essas estão expressas na lei, essas hipóteses em que as provas poderão ser recusadas. Questão de número 263. Segundo a lei que disciplina o processo administrativo na esfera federal, quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários de apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação, por favor, releia e marque a resposta correta. Já respondeu? A resposta é a letra A. Implicará arquivamento do processo. Imagine, olha, que alguém entra com um pedido no processo administrativo. Ocorre que a administração solicita dados, informações ao interessado e esse interessado não envia essas informações que não são necessárias ao processo. Dessa forma, quando isso ocorrer, quando isso acontecer, acontecerá o arquivamento do processo. Okay? Isso está no artigo 40 da Lei de Processos Administrativos. Questão de número 264. Por favor, leia as alternativas e marque a resposta. Vamos lá, vamos ler junto. No processo administrativo, após a instrução em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação de interessado. Será? 2. O órgão competente poderá declarar extinto o processo administrativo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. A resposta é a letra C. Ambas estão corretas. Artigo 45 e artigo 52. É verdade, após a instrução, em caso de risco iminente, a administração pública pode, então, adotar medidas acauteladoras. As chamadas cautelares também existem no processo administrativo e sem manifestação do interessado. Ela pode, de ofício, fazer isso. 2. O órgão competente poderá declarar extinto o processo administrativo quando exaurida a sua finalidade. Então, não tem mais aquele indivíduo que o processo era para sua demissão. Ele faleceu, então não há necessidade, exauriu a finalidade. O objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, ou seja, posterior, então o órgão competente pode declarar extinto esse processo, ok? Questão de número 265. Analise essas afirmações abaixo. Conforme a Lei Federal de Processo Administrativo, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser corrigidos pelo Instituto da Caducidade pela própria administração. E o 2. Na fase de recurso de processo administrativo, se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Qual a resposta correta? O gabarito é a letra
Letra B, somente a segunda está correta. No primeiro caso, é a convalidação. Está no artigo 55. Então, a Lei de Processo Administrativo diz que quando um determinado ato for sanável e, corrigindo esse ato, não ocasionar lesão ao interesse público nem prejuízo à parte interessada, então pode haver a convalidação. É a convalidação do ato administrativo, no processo administrativo. Se você está ainda com a dúvida, leia lá o artigo 55 da Lei de Processo Administrativo. E o 2, na fase de recursos do processo administrativo, se o recorrente alegar a violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Está no artigo 64A. Nós sabemos que a súmula vinculante expedida pelo STF, ela vincula todo o judiciário e a administração, nos casos, por exemplo, de processo administrativo. Se existe uma súmula vinculante determinando em determinado sentido, fazendo com que em determinado sentido haja as decisões. Neste caso, se não houve um cumprimento por parte da administração, ela deve justificar essa inaplicabilidade. Agora, se foi conforme a súmula vinculante, deve explicar por quê, ok? Questão de número 266. Segundo a Lei 9784 de 99, as sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza penal ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa, certo ou errado? Questão muito fácil. A questão está errada. O artigo 68 diz que as sanções pela Lei de Processo Administrativo, elas terão natureza pecuniária, ou seja, dinheiro, ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer. Portanto, natureza pecuniária, obrigação de fazer ou não fazer. Não tem, portanto, aplicação penal. Tranquilo essa questão? Então, está de acordo com o artigo 68, natureza pecuniária e obrigação de fazer e não fazer. Questão de número 267. Segundo a Lei Federal de Processo Administrativo, terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado, exceto, qual a resposta correta? É a letra C. Então, pessoal, olha, terão prioridade pessoas igual a 60 anos, igual ou superior a 60 anos, e pessoas portadoras de deficiência física ou mental. Agora, pessoa cujo processo esteja próximo à data de prescrição, isso não é prioridade segundo a Lei de Processo Administrativo. A questão falava do exceto. Cuidado com essas palavrinhas na hora da prova. Veja o que diz o texto da lei. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental. E o inciso 4 fala das doenças graves, aquelas doenças graves do direito previdenciário, aquelas doenças graves conforme a lei, ok? Então, para a nossa questão, pessoa cujo processo esteja próximo à data de prescrição não terá prioridade de transmitação. Questão de número 268. Considerando que o processo administrativo gera ônus para a administração pública, a regra é a cobrança de despesas processuais, as quais somente poderão ser afastadas nos casos expressamente previstos em lei, certo ou errado? STJ 2012 caiu essa questão e ela está errada. A regra é a não cobrança, salvo previsto em lei. Está no artigo 56, parágrafo 2. A questão dizia que a regra é a cobrança? Não. A regra aqui é gratuidade do processo. Questão de número 269, também STJ 2012. Os processos administrativos de que resultem sanções podem ser revistos a qualquer tempo, a pedido de ofício. Dessa revisão pode resultar o agravamento da sanção, diferentemente do que ocorre na esfera judicial, certo ou errado?
Se você marcou errado, você acertou. É o artigo 65, parágrafo único. Não pode resultar, pessoal, agravamento da sanção. A reformatio impejus não pode acontecer tanto no processo judicial, como não pode acontecer no processo administrativo. Não pode ter a revisão para pior. Não pode haver agravamento da penalidade da sanção no caso de revisão. Questão de número 270. Eu cortei a parte inicial para caber tudo aqui nesse slide. Olha. ODAI resolve pesquisar a legislação que regula o processo administrativo em âmbito federal, Lei 9784, e constata que, qual a resposta correta? O gabarito é a letra E. Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser convalidados pela administração pública em decisão na qual se evidencie que não acarretam lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Já fizemos a questão dessa ainda nesse vídeo. Agora ele traz errado por quê? Vejamos. A administração pública deve observar o princípio da inércia, segundo-lhe é vedado iniciar o processo de ofício. Não. O princípio da oficiabilidade diz que pode haver a impulsão de ofício. A administração pública pode dar início ao processo administrativo. Letra B. A administração pública tem o dever de revogar seus próprios atos? Não. Quando eivados de vício de legalidade? Legalidade é anulação. Ela vai anular quando houver vício de ilegalidade. Vai revogar quando for inoportuno. Letra C. A competência administrativa é irrenunciável e indelegável, ressalvada a hipótese de edição de atos de caráter normativo e de decisão de recurso administrativo? Não. Caráter normativo e decisão de recursos administrativos, isso não pode ser delegado. Essa competência não pode ser delegada. Realmente a competência é irrenunciável e indelegável. E ainda, atos de caráter normativo e decisão de recursos administrativos não podem ser delegados. Letra D. O direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos e não 3 anos, ok? 5 anos e não 3 anos, ok? Pessoal, eu acho que essa questão deveria ser anulada. Eu não concordo com esse tipo de questão. Vejamos o enunciado. Apesar disso, o gabarito e a letra E está certo. Olha, vejamos o enunciado. ODAI resolve pesquisar a legislação que regula o processo administrativo em âmbito federal e constata que... o ODAI pode ter errado. Ele pode ter constatado uma coisa errada. Na realidade, deveria esse enunciado estar melhor elaborado. Mas a banca considerou correta a letra E, ok? Então, pessoal, nós terminamos aqui esse trabalho. Eu deixo uma mensagem para você. Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra da justiça. Aqueles que confiam em Deus e colocam Ele em primeiro lugar na vida, Ele é vitorioso. Você vai se esforçar, você vai estudar, vai fazer a sua parte e confie em Deus, peça a Deus a vitória e Ele te dará, ok? Eu deixo aqui o recado, o abraço do seu professor. Muito obrigado e até a próxima.